Salve fiel, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos acompanhar a história, a novela do novo técnico do Corinthians. Como vocês já sabem, o Tite disse não ao Corinthians porque ele quer ir treinar no grande futebol, alto nível, primeiro nível. Ele quer ir treinar no futebol árabe. Ele troca o Corinthians pelo futebol árabe. Dá pra entender se fosse um cara começando, né? Se fosse um novato, dava pra entender que é resolver a vida financeiramente. A do Tite já tá resolvida há muito tempo. Comente aí o que você acha do Tite dizer não ao Corinthians outra vez. E pra quem gosta do Tite, tá aí, ó. Leva na cara outra vez. Representa com like aí, fiel, e vamos falar do Coringão. Mostrou isso do final do ano passado até hoje. São Paulo tem, lógico, temos lá Lucas, Oscar, o próprio Caleri, que não vinha tão bem, agora acabou se machucando. Né? Mas eu acho que o Dorival, ele encaixaria muito bem nesse time do Corinthians aí. E o Tite, Savoia, pode ser uma opção? Se vier, a gente sabe que é muito difícil, tem a proposta do futebol saudita, mas se vier, dá um jeito nesse Corinthians? Ou vem mais com o saudosismo ali de tudo que ele viveu? Não, o Tite em 2012 foi fundamental, né? Eu nem achei bom o trabalho do Tite na seleção brasileira, embora tenha sido o melhor, né, desses últimos que passou. Disputou 2 Copas do Mundo, perdeu cedo demais, na minha opinião. Eu acho que o que ele fez com o Corinthians, não estou dizendo que ele não seja uma boa opção, mas o que ele fez com o Corinthians, quando disse que ia tirar um tempo para descanso e acertou com o Flamengo, pegou muito mal para ele junto à torcida. E você sabe que a torcida do Corinthians, mano, é prova viva disso daí. A torcida do Corinthians não perdoa esse tipo de coisa. Então, guarda mágoa, mano? Eu acho que guarda mágoa. De guardar mágoa, Savoia. Os caras jogam uma zica que o cara tá lascado. O Tite se lascou, o Guerreiro se lascou, o Ricardinho se lascou. E tem outro detalhe. Tem uma meia dúzia. Ele só tem a perder no Corinthians. Ele no Corinthians é o técnico que ganhou a Libertadores inédita e um Mundial inédito. Se ele voltar pro Corinthians e não fizer muito próximo disso, ele vai sair no prejuízo. Então, nem acho que o Corinthians seja um bom negócio. A volta ao Corinthians seja um bom negócio para o Tite. Até porque o elenco melhorou um pouco, mas ainda precisa, para grandes conquistas, precisa de muitos reforços. Esse é o problema. Então, não acredito na vinda do Tite. Agora, Morelli, a gente já falou de Dorival, que a negociação está um pouco esfriada ali, também os valores são muito altos. O Tite tem toda a questão de talvez não querer voltar e também as propostas do futebol saudita. Quem é que pode ser um terceiro nome ali para comandar o Corinthians? Pois é, e o Diniz está descartado, né, Fernando Diniz, porque do jeito que ele gosta de jogar, é muito difícil com a zaga que o Corinthians tem. A não ser que ele mude completamente, chutão para frente. Aí sim, então é difícil. Ah, muito difícil. Eu diria que é impossível, não é nem difícil, é impossível. Eu diria muito difícil, muito difícil. O Carille só se contratassem 2 zagueiros, pelo menos. Mas aí começaria do zero, né? Não sei se o Corinthians tem esse prazo. O problema de pôr o treinador que não tem peso no Corinthians é por toda a conjuntura política. Ninguém sabe direito o que vai acontecer no Corinthians. O Dorival seguraria legal a barra. O Tite seguraria legal a barra. A partir daí, eu não sei se tem algum outro técnico à disposição que seguraria a barra por todo esse envolto político que está acontecendo e está para acontecer no Corinthians. A gente está falando aqui fora dos números do Corinthians apresentados nessa semana, o balanço do Corinthians, né? 598 milhões de contas estouradas, né? Estourou, gastou mais do que arrecadou. 598 milhões de reais. Isso vai estourar na conta do presidente. O presidente também precisa de um treinador que tente segurar esse futebol sem que se envolva com tudo isso. Eu acho que é Dorival, nessa ordem, e Tite. Agora... Também concordo. Acho que o Dorival... Inclusive, eu falei com o Dorival anteontem, por WhatsApp, ele disse que não tem nada. Não tem nada. Mas eu acho que é o cara certo. E, além de tudo, é um cara que fez ótimos trabalhos, tanto no São Paulo quanto no Flamengo, né? Foi campeão no São Paulo, Copa do Brasil inédito, no Flamengo. E eu acho que seria o cara ideal para o Corinthians no momento, um cara que tenha liderança light, não é partidário do grito, do autoritarismo, tem um bom diálogo com o jogador sem perder a autoridade, isso é muito importante. E eu acho que ele é um cara que sabe armar time. Por exemplo, não vai
com o time dele, os adversários não vão ter espaço pelas laterais com esse losango aí que é usado, que você fecha o meio na frente e deixa as laterais abertas para o adversário. E algo que é muito importante também... Não, só um detalhe. E outra coisa, se você fecha o meio e toma 2 ou 3 gols, 3 gols nos últimos 3 jogos, de fora da área, é porque você não fechou o meio, cara. Não fechou o meio. Você fechou o meio, mas não trancou o meio. Desculpa. Não, eu só queria comentar que o Dorival, né, perante todos os atletas com quem ele já trabalhou, que eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Dorival, mas ele é muito bem querido, muito bem visto, tanto como um bom treinador e como gestor de grupo também. Isso. Sai pela porta da frente, né? Grande maioria com quem eu trabalhou com ele, que eu conheço, fala muito bem do trabalho do Dorival. Agora, Savoia, o Morelli levantou essa questão e eu queria aprofundar com você, que é toda essa questão que envolve o Corinthians fora dos campos. A gente sabe que o Augusto Melo foi depor na quarta-feira dessa semana ainda sobre aquele caso Vai de Bet e toda aquela investigação que acomete o Corinthians. Como é que esses bastidores podem influenciar nesse atual momento do Corinthians, que agora está sem treinador e tem todas essas manchetes aí por fora? Bom, eu fui repórter durante muitos anos cobrindo o Corinthians. O Morelli foi meu contemporâneo, né? Seu foca, né? Não, meu não, porque nunca trabalhamos juntos, né? Mas no Jornal da Tarde. Bom, depois, mas aí você não era mais foca. E o Corinthians sempre teve turbulência, sempre. Vadir, Matheus do Alib não sei mais quem, Andrés. Bom, o Andrés me disse uma coisa uma vez, que é o seguinte: o pior do Corinthians são os corintianos. Ele não está dizendo da torcida, mas os corintianos que fazem parte da estrutura técnica da coisa, entendeu? Ou se você está no poder, quem não está no poder é contra o poder e vice-versa, entendeu? Então esse é o grande drama. Eu acho que, fundamentalmente, é a verdade. Se alguém fez coisa errada, deve ser punido, né? Por exemplo... coisa que eu não aprovei, e muita gente não aprovou, a atitude do Duílio na última gestão. Renovar o contrato com o Mano, multa absurda, deixar assinar aquela confissão de dívida com os empresários. Quem fez essa dívida, né? Não foi Augusto. Estou aqui defendendo Augusto. Acho que se ele fez coisa errada, ele tem o direito de se defender. E se fez, tem que pagar. Ele, como qualquer um que for presidente do Corinthians. Aliás, ser presidente do Corinthians não é fácil, viu? Eu não teria estômago para ser presidente do Corinthians, não. Mas é esse o problema. Então, o Andrés, quando disse que a coisa mais difícil, a pior coisa que existe no Corinthians são os corintianos, ele quis dizer isso daí. E ele está com a razão. Porque quem está no poder, apoia o poder. E quem não está no poder, é contra o poder. Então... para você chegar a uma pacificação, o ideal de tudo seria o seguinte: quem ganhar a eleição, acabam as rivalidades, todo mundo se une e trabalha em prol do clube, no caso do Corinthians. Mas isso não existe. Eu nunca vi no Corinthians. A única coisa que acontece de bom num time de futebol, em crise politicamente, são as vitórias. Com vitória acaba a oposição, acaba tudo. Tanto é que quando o Corinthians ganhou Libertadores, Mundial e vários títulos brasileiros, a oposição não aparecia. Basta perder, é a mesma coisa. Se o Corinthians ganhar do Flamengo, por exemplo, no dia 27, no Rio de Janeiro, quem pode garantir que a situação não muda no Conselho? Quem pode garantir, cara? Eu não garanto. Olha, para falar a verdade, Savoia, o Corinthians, politicamente falando, é um esgoto, né? O Corinthians é um esgoto, politicamente falando. São dirigentes que torcem para suas chapas e pelos seus pares do que pelo bem do clube. Isso daí sempre foi assim. Quando a gente vê, por exemplo, o próprio Conselho do Corinthians cobrando o Augusto com relação a essa situação do impeachment, eu concordo com você. Eu acho que o torcedor não tem que tomar partido político de ninguém. Eu acho que o torcedor tem que zelar, ele sim, pelo clube. E o Augusto, se tiver alguma coisa que o incrimine, ele que responda, inclusive, na justiça. Ele que responda criminalmente também. Mas, por enquanto, não foi nem concluído o inquérito policial. Então, a partir do momento que não existe um inquérito concluído, até que se prove o contrário, isso é presunção de inocência, todo mundo é inocente. Partindo desse princípio,
O Augusto, ele foi lá depor, deu a versão dele, enfim, vamos esperar aí a conclusão do inquérito policial para ver se isso daí vai virar um processo de fato, para que depois o Augusto tenha que se defender lá na justiça, se de fato houver essa possibilidade também. Agora, com relação aí ao que o Duílio fez, cara, quando ele assina um contrato com a Townsend, passando por cima do compliance e do departamento jurídico do Corinthians, falando eu fiz porque eu tenho culhão, e o próprio Conselho Deliberativo do Corinthians e o CORE não cobra esse cara. Inclusive, nesse ano, o próprio Tuma, ele se esquiva dessa situação, quando ele fala, mas eu não estava lá em 2023, mas em 2024 você já era o presidente do Conselho Deliberativo. Aí você vai lá e me aprova as contas do Duílio, que como o Savoia lembrou, assinou uma carta, várias cartas de confissão de dívidas para empresários. E quando você assina essa carta de confissão de dívida, não cabe nem contestação na justiça. É o cara apresentar a carta e executar, e bloquear a conta. Então, é esse o tipo de cara que está dentro do Corinthians, faltando aí 3, 4 dias para encerrar o mandato. A pergunta é, por que ele fez isso? É para dinamitar a administração do Augusto. Justamente por isso, porque eles não torcem pelo bem do clube, eles torcem pelas próprias chapas. Perdi a eleição, vou tirar uma granada do bolso, tirar o pino e jogar nessa sala escura e fechar a porta. É isso que esses caras fazem. Mas aí, Ludi, tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer. O Corinthians aumentou a sua dívida, como eu disse, 598 milhões em 2024. Primeiro ano do Augusto Melo, com esse rescaldo do Duílio. Veio do Duílio. Que sumiu, que ninguém sabe onde está, que está vivendo a sua vida tranquilamente. A gente sabe que tem a lei da responsabilidade no esporte, né? Aí ele arrecada 1,1 bilhão de reais, gasta todo esse dinheiro e ainda gasta mais 600 milhões de reais. Então tem a gestão dele aí. Né? Aí tem aquela história da Vai de Bet que ainda ele está respondendo, que foi o que o Mano falou. Se for culpado, tem que responder. Mas tudo isso é o Corinthians. É o Corinthians. Então, assim, não dá para você falar, isola isso e vamos tocar a nossa vida. Não dá. Porque associa uma coisa da outra. É o presidente, é o futebol, é o soldado, é o treinador, é tudo uma coisa só. Quando a gente era setorista do Corinthians, era ótimo para notícia, porque todo dia era um balde de leite chutado. Vampeta, ia dormir, não sabia se acordar feliz ou triste. Marcelinho, Capetinha, o Edilson. Então, assim, todo dia tinha um balde que alguém chutava e derramava o leite. Pra gente é ótimo. O Corinthians está assim de novo. E você não vê, Ludi, você não vê esse movimento que todo mundo critica no São Paulo, mas que eu acho que é legal, que é você tentar reestruturar a sua dívida. Vamos colocar aqui uma pedra... E dívida... entender que isso é um processo a longo prazo. A longo prazo. Você não vê isso no Corinthians. Gasta, compra. A gente estava falando do Depay agora há pouco. O Depay tem o melhor salário, tem aqueles gatilhos todos de passe, de gol. Poxa vida, como é que... Quem fez isso? Quem fez isso? Né? E aí vai aumentando. O Corinthians é uma bola de neve que não para de crescer em relação às suas finanças. Agora, eu queria voltar num ponto que me lembrei agora. A gente viu ontem pelo menos eu estava vendo o vídeo do Emiliano se despedindo do Corinthians, fazendo um depoimento muito bonito ali para a torcida, contando um pouco da história dele com o clube, o Ramon também. Quero ouvir do Mano e do Michel. Ramon e Emiliano e a comissão deixam o Corinthians pela porta da frente? Deixaram sim. Inclusive, eu gostei bastante desse vídeo aí. Foi até emocionante, né? Apesar da incompetência do Ramon e do próprio Emiliano, eu acho que eles tiveram tempo suficiente para fazer um bom trabalho no Corinthians e não conseguiram. Principalmente quando eles pegam lá um trabalho começado ano passado, tiveram um time montado às pressas no segundo semestre, enfim. Aí eu falei, esse ano vale a pena mantê-lo aí, dar um voto de confiança pro cara, depois de 9 vitórias consecutivas no Brasileirão, tirou de um Z4, colocou na pré-Libertadores, legal, bacana. Tiveram tempo da pré-temporada, do Campeonato Paulista, para encarar uma pré-Libertadores. Foi um fiasco, justamente pelo aquele atropelo que ele tomou no primeiro jogo lá em Guayaquil. Foi para a Sul-Americana, praticamente descarta a Sul-Americana, com aquela escalação alternativa, totalmente reserva naquele... Contra o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Também, e contra o Racing também no segundo tempo também. Foi um absurdo o que ele fez ano passado, mas eu falei, mantém o cara. Aí esse ano não aproveitou as oportunidades que teve, inclusive, para mim o tiro no pé ali, a última gota que realmente transbordou o copo, foi aquela declaração que ele deu, vou abdicar praticamente das Copas para focar no Campeonato Brasileiro. Mas ele não fala em focar no Campeonato Brasileiro para ganhar. Ele fala para não cair.
Então isso demonstra que ele tá anexo, sei lá, desconexo da realidade. Mas enfim, eu acho que, independente desse fiasco que foi aí o trabalho dele, eu achei sim que ele saiu pela porta da frente pela declaração que ele deu. E foi legal o Corinthians também repercutir esse vídeo. Eu acho que você não tem mais no futebol que ter aquele ranço, sabe? De tipo, todo cara que você vai demitir, ter sempre aquela mágoa, ter sempre aquele negócio tipo que deixou uma sensação ruim. Eu gostei bastante, cara, e vou te falar, me surpreendeu esse vídeo, viu? Eu também estava vendo ontem, achei uma homenagem bonita ali deles para a história. Eles entraram para a história do Corinthians, foram campeões paulistas, conseguiu aquela arrancada no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Para você, Michel? Eu concordo com o Mano, eu acho que ele chega, o Corinthians estava numa situação onde a gente mesmo aqui falava que tinha grande chance do Corinthians cair para a segunda divisão. Isso não aconteceu após a chegada dos dois, né? Só que, lógico, como o Mano falou, eu acho que ele tem que entender, acho que ele tem que ter a humildade também de entender que quando o resultado não vem, a gente vinha falando aqui antes, será que o Ramon tá na Berlina e tudo mais? E aí foi postergando. E aí chegou o momento, e como o Mano falou, ele teve a humildade de mostrar o carinho que ele teve pelo clube, fazendo o vídeo, mas eu acho também que ele sai pela porta da frente, sim, lógico, o treinador ele tem que entender que quando os resultados não são bons, como vinha sendo no final do ano passado, aí ele ganha o Paulista, pode, ainda mais aqui no Brasil, que é rapidinho para você trocar um treinador, né? Faz parte do jogo, não é mesmo? Faz parte do jogo, mas saiu pela porta da frente, sim. Fala, Morelli, rapidinho. Ele tem cara do meu tio Luiz, você falou da sua avó, ele parece meu tio Luiz, bom de coração, assim, parece um senhorzinho bom de coração. Ele foi campeão com o River Plate em 96, assim, campeão da Libertadores, com um timaço, tinha o Crespo, o Galhardo, e ele era o treinador, ele sabe o que faz, e ele encampou aqueles 9 jogos do Brasileirão e ganhou o Paulista, quase que numa onda só. Só que ele não conseguiu a Libertadores, né? Talvez tem peso, né? Bom de coração tem um monte, tem que ser bom treinador. Então, exatamente. Ser bom de coração não ganha jogo, gente. Bom de coração é muito. Essa é a constatação. Olha só, a gente está falando bastante aqui de Corinthians, a gente está falando aí do futuro treinador do Corinthians, a gente sabe que Fabinho Soldado vai ter trabalho e é justamente o Fabinho Soldado que é o convidado deste domingo do CNN Esportes SA, ele que vai bater um papo ali com o João Vitor Xavier às 9h15 da noite aqui na tela da CNN Brasil, você não pode perder, ao vivo, no YouTube do CNN Esportes e também... Rapaziada, e tomara que o Fabinho Soldado venha com novidades. Tomara que o Corinthians anuncie um técnico bom até amanhã, até a segunda-feira. O Corinthians vai ter mais jogos difíceis. Se eu não me engano, é o Flamengo. Tem Internacional. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui, fiel. O próximo adversário do Corinthians. Vocês viram o Brasileirão como é que tá, né, mano? Não pode piscar, mano. Porque, o Flamengo, se não tropeça ontem contra o Vasco, já ia abrir o quê? O Corinthians está com 7, Flamengo com 11. 4 de vantagem. Se o Flamengo ganha ontem, era 6 de vantagem. 6 pontos de diferença. 6 pontos de diferença no Brasileirão é muita coisa. Muita coisa mesmo. O próximo adversário do Corinthians Vamos lá, Corinthians, minha vida, meu amor. O próximo adversário é o Racing, né? Sul-Americana, Flamengo, isso mesmo. Próximo adversário do Corinthians é o Flamengo. Depois o Novo Horizontino, Copa do Brasil. Oh, meu Deus, Internacional, que empatou o clássico ontem. O Grenal, 1-1. Aí depois o Corinthians pega o América de Cali. E depois o Mirassol em casa. Então essa é a sequência do Corinthians. Em casa não, fora. Mirassol fora. A sequência do Corinthians é essa. Racing, Sul-Americana, Flamengo Brasileirão, Novo Horizontino Copa do Brasil, Internacional Brasileirão, América de Cali Sul-Americana e o Mirassol fora de casa pelo Brasileirão. E depois tem o clássico contra o Santos em casa. Dá para notar? Percebeu o quão é difícil? Então não pode vacilar mais. Tem que anunciar um técnico o quanto antes. Representa com like aí, fiel.